programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olá, querido amigo, irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. Mais uma vez nos encontramos e nós glorificamos o nome de nosso Senhor Jesus por esta oportunidade e agradecemos a você também por sua preciosa audiência em estar conosco, permitindo entrar em seu lar para levarmos a palavra de Deus. Isso muito alegra o nosso coração. E nós glorificamos o Senhor por suas bênçãos gloriosas derramadas sobre a sua igreja nesse tempo do fim que Ele está restaurando o seu povo, chamando especialmente aos jovens para purificarem o seu caminho, para entrar na presença gloriosa do Rei dos Reis, Senhor da Glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Para lermos a palavra de Deus, para a edificação de nossos corações, texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9 a seguir, onde nos diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O salmista partilha conosco esta palavra gloriosa de nosso Senhor, aonde ele faz uma indagação esta que todos devemos fazer. Quantas pessoas querem purificar a sua vida para agradar a Deus? Porque não há outra forma de agradarmos a Deus. Desde o princípio dos primórdios da palavra, formando a nação de Israel ainda, o Senhor já advertia: sede santo, porque eu sou santo. Deus se agrada quando o homem busca santificar a sua vida. E quantas pessoas dizem assim: ninguém é santo, santo é só Deus. E outros pensam que santo é uma escultura, uma imagem. O que é santo? O que é ser purificado? Santo é ser separado. Separado para adorar a Deus, separado para obedecer a Deus, separado do mundo, do pecado, para andar no caminho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus procura Deus procura os fiéis para o adorar em espírito e em verdade, é o que nos relata as Escrituras. Então o jovem que quer ser feliz deve saber: nem jovem, nem velho, nem adolescente, ninguém pode ser feliz se não estiver adorando em verdade o Senhor da glória. Porque faz parte da natureza humana ser adorador. E o homem, porque é adorador, se ele não conhecer o caminho da verdade, se ele não conhecer como adorar a Deus, certamente ele irá adorar outras coisas. No Brasil é comum as pessoas por vezes adorar um ídolo, mas há países em que a pessoa adora a vaca, por exemplo. Por quê? Parece-nos um absurdo essa ideia, mas na verdade é porque as pessoas são adoradoras.
e sendo elas adoradoras e não conhecendo o verdadeiro Deus, que é a vida eterna, então adoram, mas essa adoração daquilo que não é o Deus verdadeiro não traz uma alegria perfeita, não traz uma comunhão sublime com o nosso Criador, que é o Deus verdadeiro, e também não traz para o homem a certeza e a salvação da sua alma, e portanto não lhe dá a certeza do descanso da sua alma na eternidade. O salmista também preocupava com a adoração a Deus, e sabia que para adorar a Deus o homem tem que se purificar. E para o homem se purificar, como fazer? Como podem os jovens, no meio de tanta corrupção desses dias, tanta facilidade para pecar, tantos vícios, tanta malignidade que assola, que oprime e que traz para o jovem a atração para os prazeres carnais, para os prazeres mundanos, e que o cega para as coisas espirituais, como o jovem pode purificar o seu caminho? Poderia ele ir para um retiro, ficar isolado? Quantos filósofos trouxeram a ideia da vida contemplativa do campo? Vai para o campo olhar as estrelas. Seria isso o caminho para a purificação? E outros então ensinam: não, você chicoteia e bate nas suas costas, faz uma penitência e faz um sacrifício. Seria esse o caminho para a santificação? E outros se põem a contemplar o campo. E outros então dizem: não, você faz meditação, e se põe em uma posição especial, e a meditação lhe traz um certo engano se ele estiver se tratando da vida espiritual. Se ele quiser um momento de calmaria na sua mente, talvez a meditação o ajude. A vida contemplativa do campo, ou das estrelas, ou parar para ficar vendo o rio passar, tudo isso pode trazer uma certa tranquilidade. Eu tive um senhor com quem eu trabalhei, morava numa cidade grande, e quando o estresse avolumava no trabalho, de repente ele se levantava e saía. E os colegas diziam: pode ver que ele está no semáforo. Ele saía na porta do prédio e ficava no semáforo olhando. Verde, vermelho, o amarelo, vermelho, verde, vermelho. E fixava ali o seu olhar e ficava ali um tempo. E depois voltava para trabalhar. Ele poderia alcançar uma distração e fazer com que a sua mente, que estava conturbada por causa do estresse do trabalho, até se relaxar. Cada um faz de uma maneira, mas o salmista perguntou: como purificar o jovem o seu caminho? Como? Na Idade Média havia até alguns instrumentos de tortura que as pessoas aplicavam ao seu corpo para flagelar os seus membros, para ver se com isso não pensavam em pecado ou não se consumava um pecado. Tudo isso não tem valor, porque o salmista dá pelo Espírito de Deus uma resposta. Ele faz a pergunta, e para nos ensinar, ele pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Como o jovem pode deixar o caminho do pecado? Como o jovem pode deixar o caminho dos prazeres do mundo? Como o jovem pode vencer a ansiedade, a adrenalina, ou vencer a sua libido, que o leva para o pecado sexual, por exemplo, e que o mundo está cheio e proliferado e perdido nessa imoralidade? Como pode purificar o caminho? E ele diz assim: observando-o conforme a tua palavra, Deus. O jovem que se põe a examinar as Escrituras, a ler os Evangelhos, a ler as epístolas pastorais, as cartas dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, passa a ler, passa a alimentar a sua alma das Escrituras,
e passa a aplicar as Escrituras do Senhor nosso Deus na sua vida, as Escrituras sagradas. Ele passa a trilhar um caminho novo para a sua vida. Ele adquire uma nova forma de pensar, ele adquire uma nova forma de olhar, ele adquire uma nova forma de viver, ele adquire a capacidade de perdoar, ele adquire a capacidade de crer no Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor da glória. E pelas Escrituras o seu caminho então recebe a luz bendita. Porque o salmista mesmo, nesse próprio salmo, ele diz assim: luz para o meu caminho é a tua palavra. E ele ainda diz, antes de falar que o caminho é luz para o caminho, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz para o caminho que o homem deve trilhar não é uma vela que se acende depois da sua morte e nem antes da morte, não é nada disso. A luz que ilumina o homem para o caminho do bem, que encaminha o homem e que faz com que o homem pise num caminho perfeito, que não tropece no seu caminhar e que não caia no barranco ou no buraco, e que não seja como um cego, mas saiba para onde está caminhando. Esta luz é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa luz também é, por assim dizer, o verbo de Deus, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Ele é também a palavra da salvação, ele é a vida gloriosa. Então ele diz aqui: observando conforme a tua palavra. Se você se põe a observar a si mesmo e ver se está de conformidade com a palavra de Deus, e se esforça em obedecer a palavra de Deus, toma a sua decisão e pede que o Espírito Santo guie na verdade, certamente tu trilharás um caminho de maravilha e terás a coroa da vida. Diz aqui a palavra: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista sabia a importância da vida espiritual. E eu espero que você também pare um pouco hoje e perceba a importância da vida espiritual. Porque o pó volta ao pó, porque do pó ele veio. O corpo vai voltar para o pó, porque é pó da terra. Mas o espírito volta a Deus, que o deu. E o espírito volta a Deus para prestar conta se você que me assiste, se nós andamos no caminho perfeito do Senhor. Por isso o salmista diz: de todo o meu coração te busquei. Busque o Senhor de todo o coração. Deus não pode ser buscado somente com os lábios. Quantos honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Os lábios falam de Deus, falam e falam e falam e falam, mas o coração está longe porque não quer se submeter à obediência da palavra do Senhor. Assim Deus não pode abençoar. Às vezes a pessoa recebe bênção até aqui nesta vida, mas eu falo da bênção para a eternidade. Essa não pode se desviar dos mandamentos do Senhor, não pode se desviar do caminho do Senhor, não pode se apostatar da fé. Porque ele diz: de todo o meu coração te busquei. E sabendo da importância, ele diz: ó Senhor, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E ele diz assim: e escondi a tua palavra no meu coração. Onde você tem posto a palavra de Deus? Quantos pegam a palavra de Deus e põem aberto sobre a mesa? Ou põe numa cristaleira, ou põe no armário da sala, ou põe na mesa de centro, e ali está a palavra de Deus aberta. Quantos pegam um texto da palavra de Deus, como o Salmo 91, por exemplo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E tomando esta palavra, ele vai e prega atrás da porta da casa. E aí? É assim que o salmista tratava? A tua palavra, Senhor, eu coloquei na estante, está lá, fechadinha, para todos que verem os livros, ver o teu livro lá, Senhor. Onde você tem colocado a palavra de Deus?
a palavra de Deus, este livro santo fechado, não fará nada na sua vida. Ele aberto em cima da mesa também não fará nada na sua vida. Mas quando diz aqui, escondi a tua palavra no meu coração, quando a Bíblia Sagrada, o conteúdo divino que aqui está, é aplicado na nossa vida, e dele nos alimentamos, e dele nos nutrimos, ou nutrimos a nossa alma, e então nós escondemos em nosso coração o ensino da palavra de Deus, e ele então brota, flui como um rio cristalino na nossa vida, uma fonte de vida que jorra para a eternidade, e andamos guiados pela esta palavra que está internalizada em nosso coração, como o farol que alumia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí então diz aqui a palavra do Senhor, para eu não pecar contra ti. Quantos estão com a palavra nas mãos, na prateleira, na cristaleira, no armário, na estante da sala, mas o coração está longe da palavra? De que vale? A palavra é para ser o alimento, e ela é o alimento, e é para ser o alimento da sua alma. Então você deve se alimentar da palavra. E diz aqui, ensina-me os teus estatutos. Deus ensina os seus estatutos através da sua palavra. E o Espírito Santo nos é concedido para nos guiar na palavra de nosso Senhor. E o salmista diz, com os meus lábios declararei os juízos da tua boca. Porque está escondida no coração, ao falar, fala da palavra de Deus que está no coração. Porque ele diz, me alegro mais ou folgo mais com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Neste mundo contemporâneo, onde o foco é ganhar dinheiro, onde o foco é a riqueza, onde o povo não tem limite para a ganância, haja vista a corrupção que tem entrado por todas as esferas deste país, porque o povo quer dinheiro. Talvez você olhe para mim e diz, até pregador. Sim, e muitos pregadores estão interessados em dinheiro. Muitos. Cumpre a Bíblia. A palavra de Deus não falha e ela previa isso. Mas o que nós queremos aqui é que nós compreendamos, você que me assiste, e que eu não me esqueça disso. O caminho do testemunho de Deus é melhor do que todas as riquezas, todas as riquezas. Então é melhor dar ênfase, colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. Depois o Senhor acrescenta as demais coisas, como ele já no Evangelho nos falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz assim, em teus preceitos meditarei. Tempo de meditar na palavra de Deus, examinar as Escrituras, comer da palavra de Deus, e não simplesmente ser ouvinte e esquecido, mas sermos fazedor da obra. Não é tempo de estar olhando, tendo a Bíblia só na hora que vai no culto, ou só lá de vez em quando vai para a sua fé, seja ela qual for, e carrega a Bíblia. Não, precisa meditar nela, precisa estar com ela no coração. E ele diz assim, e olharei para os teus caminhos. É tempo de olhar para o caminho estreito da palavra do Senhor, porque este conduz à vida eterna. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Que você também, amigo e irmão, não esqueça da palavra de Deus. Não importa o quanto o mundo esqueceu, o quanto o mundo está corrupto, não importa o quanto o meio evangélico tem andado para trás no sentido espiritual, se apostatando. Mude você a sua vida e diz assim, não me esquecerei da tua palavra. Eu aprendi, eu ouvi, eu recebi e eu vou preservar até o fim. Nesse tempo em que o povo vai andando para trás em muitos lugares,
é tempo de andarmos para frente, para o alvo da soberana vocação, aonde está Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz assim: alegrei-me ou alegrar-me-ei mais nos teus estatutos e não me esquecerei. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, que é a palavra, e não me esquecerei da tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.